Bem-vindos, amigo gringo. Responde na sexta-feira, inscreve-se no canal. Olha a playlist, deve ter mais de 100 amigo gringo responde por lá. Mas se você quer mandar sua pergunta para o canal, manda nos comentários ou pelo Facebook. A pergunta de hoje é sobre política. Que bom! É do Ricardo Ramalho que perguntou, amigo gringo. Aparentemente há apenas 2 partidos, ou pelo menos são eles que são os representativos na América, os republicanos e os democratas. Não sei basicamente nada a respeito da ideologia deles. Poderia explicar da maneira mais imparcial possível? Vou tentar, Ricardo, obrigado pela pergunta. O fato da gente ter só 2 grandes partidos complica muito o meu esforço de explicar a ideologia de cada um, porque tem muitas divisões dentro de cada. E, pior ainda, o Trump complicou mais a história, porque ele não é republicano tradicional. Bom, ele não é ser humano tradicional, podemos todos concordar, gostando dele ou não. Mas vou tentar explicar a ideologia tradicional dos 2 partidos mais ou menos durante a última década. O Partido Republicano, conhecido como The Republicans, ou muito frequentemente como o GOP, a abreviação de Grand Old Party, é representado pelo elefante. O partido de direita, o que às vezes a gente chama de conservador, ok? Conservador, direita, liberal, esquerda, são as palavras que a gente usa. O Partido Democrata, the Democrats, representado pelo burro, pode fazer suas piadas aí, mas não vai ser muito original, é o partido de esquerda, ou como eu disse, liberal, que não significa a mesma coisa que liberal no Brasil, detalhe. Ok, isso significa, em termos gerais, que os democratas acreditam em um papel maior para o governo e que os impostos mais altos são mal necessários para esses fins. Os republicanos, em geral, querem reduzir os impostos e reduzir o tamanho do governo, os serviços do governo, pelo menos em teoria. Ok, agora vamos para assuntos específicos. Saúde pública. Os Estados Unidos não têm um programa tipo SUS, com hospitais e clínicas públicas. As únicas exceções são hospitais para veteranos de guerra e nas reservas indígenas. Mas não é todo o resto do país que paga o próprio plano de saúde. O governo tem um sistema em que paga os custos dos idosos e dos mais pobres, mas o resto do país tem que pagar mesmo o plano. Agora, os democratas, em geral, querem subsidiar o custo desses planos, ou seja, quem ganha menos tem que pagar menos. Isso foi a lei de Obama, o Obamacare. Os republicanos acham esse plano muito caro e querem reduzir ou eliminar. Agora, alguns democratas mais à esquerda, vocês estão mais à esquerda, tá? Mas como eu disse, tem divisões, ok? Tem alguns democratas que querem expandir o sistema que paga os custos de idosos e pobres para todo o mundo, mas essa ideia tem pouca possibilidade de rolar. Para concluir, mesmo os democratas querendo pagar mais serviços, o SUS, um programa tipo o SUS, é um sistema que, para a maioria dos americanos, é esquerdista demais. Ok, os democratas favorecem programas sociais e existe um tipo de Bolsa Família, que geralmente conhecido como welfare. Os republicanos acham que é um sistema cheio de fraude e que deve ser reduzido. Os republicanos também querem reduzir regulamentos que constrangem as empresas, tipo regras de segurança para o consumidor, regras que protegem o meio ambiente, enquanto os democratas são mais abertos a manter controle sobre a indústria privada nesses assuntos. Os republicanos também querem liberar o uso de terras públicas, e os Estados Unidos têm muitas terras públicas para usar para gás natural, petróleo e mineração. Também se aplica a mesma ideia às grandes empresas de tecnologia, tipo Google, que são muito poderosas e muito pouco controladas pelo governo. Ou seja, os republicanos são mais pró-empresa e os democratas, bom, eles nunca diriam que são anti-empresa exatamente, né? Mas diriam que são mais pró-consumidor e pró-meio ambiente. Ok, os republicanos favorecem mais controle no nível estadual e local e menos controle do governo federal em Washington. Isso aqui se chama States' Rights
E em muitos casos faz sentido. Em outros casos, para mim, é utilizado para evitar tomar decisões, tipo, esse é um problema dos estados, não posso opinar porque é problema dos estados, os estados deveriam decidir. Bom, nos assuntos sociais, para mim a esquerda, ou democratas aqui nos Estados Unidos, estão mais como a esquerda no Brasil. Os direitos gays, por exemplo, mas é verdade que em geral os direitos dos homossexuais são aprovados pela grande maioria dos americanos, democratas e republicanos. Agora, o que está mais em disputa são os direitos dos transexuais, ok? Muito polêmico aqui. Os democratas também apoiam o direito ao aborto, o que é legal nos Estados Unidos, protegido pela Suprema Corte desde 1973. A possibilidade disso mudar é pouca, mas os republicanos fazem todo o possível para limitar acesso e reduzir o número de abortos dentro da lei. Isso acontece quase tudo no nível estadual. Por exemplo, em estados controlados pelos republicanos, colocam vários obstáculos, poucas clínicas aprovadas para fazer abortos, ou regras que os adolescentes precisam da permissão dos pais, ou eles limitam o número de semanas para interromper a gravidez, etc. Então, é assim que funciona o debate sobre aborto aqui, mas preciso dizer que essa divisão esquerda-direita, democrata-republicana não é universal. Tem muitos democratas pró-vida, como se diz aqui, e muitos republicanos pró-escolha. Ok, agora, responsabilidade fiscal é um assunto bem importante aqui, mas é bem complicado. Em teoria, os republicanos querem que o governo gaste menos e tenha menor déficit, ou seja, não querem que o governo gaste mais do que ganhe em impostos. E em teoria, os democratas são mais abertos ao governo a aceitar empréstimos. Mas na prática não é bem assim, tudo fica meio complicado. A última vez que não tínhamos déficit federal foi sob Clinton, um democrata, e a redução de impostos por Trump agora vai aumentar e muito o déficit. Então, como vocês veem, é um pouco confuso esse assunto dos partidos. E vamos finalizar falando da imigração, assunto muito polêmico na última eleição nos Estados Unidos. O nosso sistema de imigração é interessante, porque aqui a gente favorece a unificação de famílias. Ou seja, os famosos green cards são muito mais acessíveis se você já tem família aqui. O Trump e eu acho muitos republicanos pretendem mudar as regras para dar mais green cards a pessoas com profissões que a gente precisa e também por outras razões econômicas, enquanto os democratas querem manter esse sistema de reunificar famílias, não pensando muito nas consequências econômicas, ok? Na verdade, esse ponto de vista dos republicanos não é tão de direita. Países tipo Canadá e Austrália, geralmente considerados mais à esquerda do que os Estados Unidos, têm sistemas desse tipo. E eu acho que alguns democratas até concordariam. Mas a grande diferença em imigração é sobre os imigrantes ilegais ou sem documentos. Como vocês sabem, temos milhões, eu sei, tipo 15 milhões ou 12 milhões de imigrantes não documentados morando aqui, muitos há décadas. Os democratas são a favor da deportação dos que são criminosos e uma amnistia, ou seja, dar o green card para os que trabalham e pagam impostos, pois imigrante ilegal aqui paga impostos. E os republicanos em geral, e especialmente o Trump, favorecem a deportação de todos os imigrantes ilegais e o fechamento da fronteira. Mas esse assunto de fechar a fronteira e não deixar mais imigrantes ilegais entrarem é muito complicado, porque muitas empresas americanas se beneficiam muito com os imigrantes ilegais. E muitos donos dessas empresas que se beneficiam, especialmente na área do agronegócio, são republicanos. Então, enquanto o governo diz publicamente que imigrantes sem documentos não são bem-vindos, uma vez que chegam, não dificulta muito para as empresas que querem contratar eles. Nossa, na verdade, os dois lados são bem hipócritas. Sei que é difícil imaginar um país em que os políticos são hipócritas, mas isso existe aqui nos Estados Unidos.